O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócio e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Stefano Dedini. O Stefano é líder da Page Group do interior de São Paulo, ao qual eu já agradeço por ter aceito o convite. Stefano, obrigado por ter aceito o convite, está aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Muito obrigado, olá a todos, é um prazer estar aqui com você, Luciano. Vamos lá, vamos conversar um pouco de negócios, que é o que o Brasil precisa de energia aí para voltar aí essa economia com tudo. Agora, Stefano, a gente está vivendo um ano bem diferente daquilo que havia sido projetado no final de 2019. Como é que está sendo para a Page esse ano de 2020, diante de tantos cenários diferentes, de tanta conturbação? Como é que está sendo esse ano para vocês? Eu acho que se eu pudesse dar um nome para esse ano, seria um ano de adaptabilidade, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né, que a gente encarou aí. Eu sempre brinco que para o mercado de recrutamento o pior cenário é não saber o cenário, né? Então, assim, se você tem um cenário mais recessivo, as empresas se adaptam a esse cenário recessivo, vão buscar substituições, vão construir um time um pouco mais enxuto e etc. E no mercado de crescimento, naturalmente, fortalecer o time, seniorizar o time e etc, né? E um mercado de incertezas, né, que foi o primeiro momento aí que surgiu bem no comecinho da pandemia, muitos dos players, principalmente as multinacionais, optaram por uma postura um pouco mais conservadora no movimento de pessoas, né? Então, esse movimento impacta do ponto de vista de recrutamento, né? Com certeza a gente tem uma lentidão um pouco maior, embora acho que a gente não pode reclamar porque o movimento continuou, né? A gente acabou fazendo algumas movimentações bastante interessantes mesmo no começo da pandemia. Logo depois, quando o cenário ficou um pouquinho mais claro, né? Acho que até hoje a gente não tem tanta clareza, né, do cenário de fato, mas quando as coisas ficaram um pouco mais palpáveis, o mercado começou a girar em uma octanagem um pouco mais interessante, muito puxado por alguns setores que não foram tão impactados aí na pandemia, como o setor de saúde, o setor do agronegócio, tecnologia, energia, a parte do varejo digital, enfim, né? Todos esses mercados acabaram enfrentando muito bem esse cenário da pandemia. E agora, né, com o mercado já adaptado a essa nova realidade do home office, né, das empresas num novo formato de trabalho, eu já te diria que as coisas voltaram aí a uma octanagem bastante agressiva, né? Lógico, tem muita coisa represada, né, do começo da pandemia, mas acho que tem um bom horizonte aí de contratações para esse quarto trimestre e principalmente no começo do ano que vem. Agora, você teve aí uma migração na tua carreira, na tua trajetória, né? Você vinha de finanças, de repente você decidiu virar a chave e transitar nesse universo de RH e por aquilo que a gente está vendo, se deu muito bem. Como é que foi essa mudança e a decisão de se afastar das finanças e iniciar essa jornada no RH, Stefano? Muito bom essa tua pergunta, é um tema que eu gosto de falar bastante, porque é uma bandeira que a gente levanta bastante na Page, né? Quando a gente fala das competências comportamentais, né, existem alguns estudos no mercado, a gente já conduziu uma pesquisa inclusive, que a maioria das empresas elas são contratadas pela competência técnica, né, e demitidas pela questão comportamental. E por que eu estou puxando esse aspecto agora? Porque eu acho que a minha carreira tem muito disso. Né? Eu sempre gostei muito de entender a engrenagem das coisas, independente, eu sou formado em Direito, então a minha carreira ainda é um pouco mais não usual, eu diria, né? Depois fui para o mercado financeiro e agora consultoria de recrutamento aí. E essas competências comportamentais de entender um pouco como a engrenagem funciona, de entender como conectar as pontas, né? Então entender
que do outro lado existe um ser humano, né? A experiência desse ser humano. Então, como ser consultivo, né? Então, desde a época do direito, eu gostava muito dessa parte mais consultiva do direito. Depois, ser consultivo no aspecto do mercado financeiro, atender pessoas. Então, eu consegui trazer essas competências comportamentais de todas essas linhas de negócio, eu acho que para o mundo dos recursos humanos. Então, isso acho que ajudou um pouco a minha adaptação técnica, né, de entender um pouco o conceito técnico, mas principalmente usar essas competências que eu fui agregando ao longo do tempo, né, ao meu favor aí no mercado de recrutamento. Agora, como é que você vê uma máxima que a gente sempre ouviu no mercado, Stefano? De um lado, a gente olha, por exemplo, esse momento, né, a gente tem ouvido já isso com certa frequência ainda nessa época de pandemia. Um número cada vez maior de desempregados, infelizmente, no Brasil. E você vê por parte das indústrias, né, um desconforto ou uma queixa de que está precisando de mão de obra. Parece que são dois universos que não se entendem, que não se comunicam. Do lado, quer dizer, o número cada vez mais crescente de profissionais que estão perdendo emprego e, do outro lado, um número cada vez mais crescente de empresas que se queixam por não encontrar os executivos, os profissionais. Onde está o nó desse entendimento, Stefano? É uma excelente pergunta, né? E acho que até um contexto complexo aí do ponto de vista do formato do nosso mercado de trabalho aqui no Brasil, né? Acho que a gente tem algumas transformações acontecendo e essa transformação ela gera um choque aí um pouco da realidade do que as empresas precisam e da formação técnica mesmo que a gente tem aqui dentro do país. O que eu vejo é que tem muitas iniciativas interessantes acontecendo para fechar um pouco esse gap. Né? Então eu vejo muitos grupos trabalhando principalmente em locais um pouco mais afastados, onde você tem ainda mais essa dificuldade, né? Ajudando a formação até muitas vezes de escola de base, escola técnica, né? Então o ente privado se envolvendo um pouco na formação, justamente porque hoje o maior gargalo que existem em algumas regiões é o gargalo de pessoas mesmo. Né? Eu sempre brinco que a gente teve algumas revoluções no mundo corporativo, né? Se a gente olhar o último século, então a gente teve a Revolução Industrial, o aumento da produção, a gente teve uma revolução que o americano liderou aí, do lado do marketing, né? De gerar demanda, né? Para esse produto que já era produzido em larga escala. E a gente no passado olhava como um problema o volume de produção, o volume que o mercado consumia, e hoje uma coisa que a gente achava que era simples, que era pessoas, né, e que a gente achava difícil era produzir muito, se inverteu. Né? Então hoje a gente consegue produzir muito, a gente tem um mercado consumidor, mas a gente não tem as pessoas preparadas. Então acho que tem um trabalho muito grande aí a ser construído, né, do novo profissional ele se adaptar um pouco dessa nova demanda do mercado. Se a gente olhar para mercados mais que lideram um pouco essa revolução, né, o mercado de tecnologia hoje já muitas vezes nem pede formação, né? Então você precisa conhecer daquela programação ou ter um curso direcionado para aquilo e tal. Então assim, acho que essa virada de necessidade ela tem hoje um aspecto de mudar um pouco essa ótica de ter profissionais capacitados e a empresa precisar de mais mão de obra capacitada, ao contrário dessa mão de obra sem tanta capacitação técnica que se tem esse problema hoje. Né? Stefano, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui um assunto com o Stefano Dedini. O Stefano é líder da PG Group no interior de São Paulo. Nós voltamos no instante. É difícil de acreditar, mas é verdade, já é dezembro. 2020 quase acabou. Como foi esse ano para você? São muitas formas diferentes de responder essas perguntas. Num ano tão surpreendente, vamos pensar nos negócios. Como está o fim de 2020 e o planejamento para o próximo ano dentro da sua empresa? Você já analisou as informações, os cenários futuros? E já entendeu qual é a tributação deve assumir para o próximo ano? É hora de planejar. Se já fez isso, ótimo! E se descobriu que o regime de tributação será diferente do atual, você já conseguiu analisar as adaptações internas que essa mudança de tributação vai trazer para a sua empresa e para os seus colaboradores no dia a dia? A nossa ideia é sempre investir no planejamento prévio,
para saber quais os caminhos tomar quando os cenários mudam. É necessário fazer um planejamento para o ano seguinte, considerando como serão os planos de vendas, custos, despesa, organização internas, os reflexos da pandemia nos custos e nas pessoas, e a partir daí bater um martelo sobre qual a melhor tributação, considerando os cenários atuais. É fundamental também se manter alerta e de olhos nos cenários futuros. Provavelmente em 2021 teremos uma reforma tributária. Certamente algumas coisas não serão mais como estão hoje. Em determinados ramos de atuação, as mudanças serão muito relevantes. Faz todo sentido encontrar agora uma empresa e profissionais consultivos que te guiem pelos caminhos conhecidos e ainda desconhecidos que 2021 reserva. E o controle quer ser esse seu braço direito. Venha falar com a gente! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Muito comum sociedades compostas por marido e mulher, né? Casal. Muito comum. O que acontece? Normalmente isso se faz pela antiga legislação, onde uma sociedade limitada deveria ser composta por mais que um sócio. Então, pegava-se normalmente o marido que se lança empresariado, pegava-se a esposa e colocava como sócio apenas para cumprir a legislação que dizia limitada tem que ter no mínimo 2 sócios. Hoje em dia isso já mudou. A característica da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, que já tem alguns anos, ela dá a mesma proteção para o empresário de que a responsabilidade dele está limitada ao capital da empresa, sendo um só. Então mudou isso, mas ainda por incrível que pareça, alguns estavam no molde casamento igual sociedade e continuaram assim, por algum motivo. E aí vem o que você falou, acontece um abalo no casamento e aí tem um divórcio. Quando acontece isso, não necessariamente o divórcio também vai culminar na dissolução da sociedade. Normalmente culmina porque é a emoção envolvida. Então, não quero estar com você como marido ou como mulher, então eu também não quero estar com você como sócio. Então, isso normalmente acontece. Mas não é obrigatoriedade. A sociedade tem vida própria. Ela pode permanecer a atividade e trazer rendimentos para ambos. Mas, quando o ânimo acaba, quando o amor acaba e depois o ânimo de ser sócio acaba, então aí você tem que fazer o divórcio e a legislação do divórcio, cumprir os atos do divórcio e do lado de cá fazer a dissolução da sociedade ou a compra de um dos outros, de um para o outro, né? Então aí nós atuamos nisso, né? Eu não faço família, nós não fazemos família, o nosso foco é empresarial, porém nesse caso o casal vem e a gente ajuda a entender se é melhor continuar com a sociedade ou a gente ajuda na dissolução dela. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Stefano Dedini. O Stefano é líder da Page Group no interior de São Paulo. Stefano, a gente estava falando um pouco antes da gravação da importância do network, da importância do relacionamento, e a gente estava até pontuando que às vezes as pessoas esperam ter o problema para correr atrás na construção de relacionamento e, obviamente, a partir daí o desafio é maior, né? No seu ponto de vista, o que o executivo hoje precisa fazer para gerar visibilidade para o Stefano, que sabe das oportunidades, que sabe das tendências? Como é que o profissional precisa se posicionar? E uma outra pergunta, Stefano, como é que você consegue estar disponível para esse número grande de pessoas que eu sei que te procura para poder justamente desenvolver relacionamento? Então, eu queria explorar você esses 2 aspectos, a importância da pessoa se tornar visível e como é que você administra a tua agenda para poder atender essa demanda. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto assim, o executivo ele tem que ter autoconhecimento, né? O que eu chamo de autoconhecimento? Entender um pouco assim,
o que ele conseguiu construir ao longo da carreira dele, né? O que ele tem de fortalezas, o que ele já viveu, né? Muito claro. Né? E principalmente ele precisa veicular ao mercado, né? Ele precisa se comunicar com o mercado sobre esses achievements, né? Esses projetos bem-sucedidos que ele construiu ao longo da carreira dele. Né? Por quê? Eu sempre falo, o ser humano ele tende a repetir comportamentos. Né? Então isso é uma premissa aí que a gente puxa um pouco da análise de competências, né? E quando o headhunter, né, o recrutador, ele identifica uma pessoa que ao longo da carreira teve bastante projetos com sucesso, né, que ele foi eficiente, que ele trouxe ganhos para as empresas, né, o headhunter ele sempre se interessa por esse perfil, porque claramente eu posso ter um cliente que se interesse por projetos semelhantes ao que essa pessoa construiu. Eu brinco que o mercado hoje, né, quando o mercado está um pouco mais recessivo, ele sempre busca pessoas que já passaram, né, por aquela experiência, que conseguem aportar aquele conteúdo de forma bastante eficiente e rápida. Né? É popularmente conhecido no mercado como o profissional plug and play, né? Que é basicamente você coloca na cadeira e ele já começa a rodar aí. E quando você não tem um networking efetivo, você não se relaciona com um headhunter de forma prévia, né? Até você conseguir levar essa mensagem, até você conseguir mostrar todos os seus projetos, o teu perfil e etc., às vezes pode levar um tempinho, né? E isso, muitas vezes a pessoa está precisando do emprego ali, ou ela já quer uma recolocação um pouco mais rápida, então esse lead time aí acaba se estendendo um pouco mais. Né? E eu sempre brinco que o relacionamento com o headhunter é igual ao vinho. Quanto mais tempo você tem com a pessoa, né, mais eficiente e melhor é esse relacionamento. Então, se eu conheço muito bem o executivo, conheço muito bem a carreira dele, o perfil dele, fica mais fácil para eu conseguir até identificar uma oportunidade que não necessariamente o meu cliente ele já tem aberta. Né? Às vezes é uma necessidade futura. Então, às vezes eu consigo até antecipar a necessidade de uma empresa cliente, porque eu conheço um executivo que pode resolver um problema dela naquele momento. Né? Então é muito interessante essa construção do relacionamento de longo prazo com o recrutador, justamente porque ele pode ter esse olhar um pouco mais consultivo com o cliente, né? Pode ser um pouco mais assertivo. Né? Então eu acho que assim, pessoal, se vocês não fazem relacionamento com o headhunter, aí eu incentivo bastante. Né? Eu acho bastante importante construir essa relação para que as coisas fiquem mais assertivas. Lembrando que do meu lado aqui eu tenho que pensar em aspectos comportamentais, aspectos técnicos, aspectos culturais e fazer esse match, né, do executivo com a empresa nem sempre é uma tarefa muito fácil, muito simples. Então com o tempo você consegue construir isso de uma forma um pouco mais robusta. Né? E aí, fazendo link, né, com a tua pergunta, como eu consigo me relacionar com esse público em alto volume, eu acho que é uma questão de organização. Né? Não tem outra ferramenta. Né? Ter uma agenda muito bem planejada, entender quais são as prioridades, quais são os aspectos que eu preciso levar em conta naquele momento, conseguir captar esses executivos que têm alta performance, que vão ser pessoas que vão agregar valor para os meus clientes, né? Enfim, e organização. Eu acho que esse é o nome do jogo aí. Eu tenho dito para os nossos mentorados, Stefano, que o processo de recolocação é um projeto. O executivo que hoje precisa se recolocar, ele não está simplesmente, ou não deve simplesmente tradicionalmente ficar mandando currículo. Ele tem que ter um plano estruturado para isso. E dentro desse plano, né, desenvolver relacionamento é o ponto mais sensível, porque o amigo pode confirmar, quer dizer, para executivo C-level, 85%, 90% das vagas não estão visíveis, elas estão nos bastidores das empresas. E quem tem essas informações privilegiadas ou são os VPs de RH, os próprios presidentes ou os headhunters. E para que você acesse esse universo, não tem jeito, é relacionamento. E as pessoas normalmente negligenciam a questão do relacionamento e não tem um plano para se recolocar. E aí o processo se torna mais demorado e menos assertivo. É assim que você vê também, Stefano? Com certeza. Né? E eu te diria que principalmente cadeiras com esse nível, os processos são um pouco mais lentos, são um pouco mais detalhados, exigem uma série de aspectos que acabam levando tempo. Né? Não tem muito segredo aí. Então, quanto mais conectada a pessoa está, né? Quanto mais ela construir a rede dela, primeiro,
eu acho que ela vai ter um entendimento maior do que está acontecendo no mercado, vai ter uma leitura melhor e obviamente, acho que toda empresa gosta de ter executivos que estão antenados em tendências, mesmo que não do seu mercado exclusivamente, né? Entender um pouco do horizonte de pessoas, saber trabalhar e lidar com pessoas. E eu acho que até é um aspecto de uma competência que é tirada desse ambiente de networking, mas até para construção dentro da empresa, né? Então hoje a gente, principalmente quando a gente tem grandes grupos, né, a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente trabalha com pessoas. Né? Então essa habilidade de entender, de ter a empatia com o outro, de ajudar o outro, de mostrar a tua própria competência, né? É aquele input e output de informação. Quando você constrói isso, você consegue até transportar um pouco dessa competência para o seu trabalho com o time dentro da empresa. Né? Então, trabalhar esse aspecto eu acho que é primordial, né, para os dias de hoje. Não só para se recolocar, mas para a construção mesmo do teu projeto na próxima empresa que você vai se colocar aí. Né? Nós percebemos que nessa época de pandemia alguns segmentos pouco sofreram com esse processo. Né? Citamos aí a indústria farmacêutica, varejo, e-commerce, enfim. Outras sofreram de uma maneira bem mais profunda. Mas a gente tem percebido, não sei, queria a tua opinião, Stefano, a gente tem percebido que agora, outubro, novembro, as coisas me parece que de uma maneira mais nivelada estão voltando à sua normalidade e eu vejo que a contratação de pessoas hoje é algo que está bem acelerado. Como é que está essa informação lá do lado da Page? Você tem esse entendimento também em relação à retomada da economia? Sim, a gente, com certeza, primeiro, né, acho que o mundo de recrutamento ele reflete a economia de uma forma um pouco antecipada, né? Então, primeiro as pessoas começam a contratar, né, para depois sentirem o impacto de fato no negócio. E é um movimento bastante tradicional, né? Então, primeiro a gente tem uma alavancagem das áreas mais comerciais, que é normalmente quem vai gerar a demanda, né? Construir um pouco o crescimento da empresa. Depois você tem um crescimento das áreas mais operacionais, supply chain, operações, para atender essa nova demanda que essa área comercial fortalecida construiu. E depois as áreas de suporte, né? Então a parte de finanças, de RH, as partes mais de infraestrutura de TI, etc. Né? Então, assim, claramente esse desenho vem se mostrando nos últimos meses aí. As áreas comerciais já puxaram bastante, a gente vê um movimento grande agora das áreas mais ligadas à supply chain e a gente já sente o movimento das cadeiras mais senior de suporte à gestão. Né? Então, isso é bastante clássico de mercado em retomada. Né? Eu não deixo a minha formação no mercado financeiro de analisar um pouco o cenário econômico de lado, mas eu acho que essa é um pouco a tendência. Entendo que esse fluxo deve continuar acontecendo para o primeiro quarter do ano que vem, mas eu acho que obviamente tem um efeito surpresa da segunda onda, a gente não sabe exatamente como vai caminhar, mas até falando um pouco da visão da Page na Europa, essa segunda onda ela tem pego de uma forma um pouco mais preparada o mercado. Né? Então o mercado já sabe um pouco como trabalhar no home office, já sabe um pouco qual vai ser o fluxo aí da pandemia, enfim. Então acho que o impacto é um pouco menor, né? Com certeza ele existe, mas é um pouco menor falando de forma pelo lado econômico aí. Mas o Brasil vem de um cenário bastante diferente. Né? O Brasil vem de um cenário de construção de uma alavancagem. Né? Então a gente vem de uma crise econômica um pouco mais apertada, a gente se preparava para ter um ano de retomada esse ano, a pandemia pegou um pouco o país de surpresa, mas até pelo aspecto do agronegócio, até pelo aspecto do ambiente, né, de tecnologia do país ter construído, né, uma capacidade de alavancagem, o mercado financeiro está bastante capitalizado, com um potencial de investimento grande, né, e o Brasil em dólar acaba sendo atrativo agora, né, pela questão do câmbio. Então isso tudo deve trazer bastante fluxo, né, de contratação para o ano que vem. Stefano, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso bate-papo. Olhando para o futuro do Stefano como carreira, como executivo, como é que você visualiza aí os próximos passos, na Page, fora da Page, como é que você se vê, Stefano? Olha, Luciano, eu gosto muito desse universo de pessoas, né? Eu acho que ajudar as pessoas a encontrarem um propósito, né? Então isso me motiva, isso acho que é o meu propósito.
né? Então, poxa, eu espero poder continuar, né, construindo um pouco da carreira, lidar um pouco com trazer felicidade, né, para as pessoas e encontrar aí um pouco o que faz elas felizes. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por mais uma vez, você sempre generoso aí com as minhas, Imagina, um com as minhas prazer. abordagens, muito obrigado aí pelo relacionamento, obrigado por estar aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. O convite é permanente, sempre que o amigo tiver algo para compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente. Obrigado, Stefano. Imagina, um prazer. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.